Fala galera, todos bem? Eu sou Bruno Muniz do Connect, o Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá. Hoje, 25 de janeiro, meditando na palavra nos devocionais em Atos dos Apóstolos. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Atos capítulo 4, versos 18 a 22. No trecho lido, vemos que Pedro e João receberam ordens explícitas para não falar nem ensinar mais sobre os ensinamentos de Jesus. No entanto, eles responderam sabiamente quem lhes deu aquela ordem, visto que quem os mandou espalhar os ensinamentos de Jesus foi o próprio Deus. Então continuaram, pois além de não ter como castigá-los, todo o povo estava louvando a Deus. Exatamente como Pedro e João foram repreendidos por fazerem a coisa certa, muitas vezes também somos repreendidos por tais atitudes. Note que no mundo em que vivemos hoje, em alguns países ainda não se pode pregar o Evangelho, ainda existe muito preconceito contra os ensinamentos de Jesus e na maioria desses países é considerado crime com pena de morte. Importante mencionar ainda é que em países em que há liberdade de crença, pode existir determinado preconceito ou repreensão de alguns grupos sociais. Assim, a morte, como dito acima, pode significar um fim de amizade ou de um emprego, ou etc. Embora seja essa a realidade em que vivemos hoje em diversos locais do mundo, Jesus e os apóstolos nos alertaram sobre isso e nos deram grandes exemplos de qual comportamento seguir, ou seja, continuar espalhando os ensinamentos de Jesus para todos os seres viventes, pois o mérito será dado por Ele, será dado por Jesus. Aliás, Ele venceu o mundo e não foi uma tarefa fácil. Tudo para você ter a vida eterna ao lado dele. Então afirmo a vocês que nada do que fizerem segundo os ensinamentos de Jesus será em vão. Que Deus te abençoe. E para saber mais sobre o nosso ministério, acesse www.conectcomcristo.org. Connect, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá.